Bom, você sabe quando utilizar os mini implantes interradiculares e extraalveolares num tratamento ortodôntico para melhorar o desempenho do seu tratamento? Se você quer saber mais sobre isso, fica ligado aqui nesse vídeo. Bom pessoal, meu nome é Paulo Picanço, sou diretor-geral da Faculdade Paulo Picanço e retorno aqui com mais um vídeo do nosso programa de mestrado profissional. Quero agradecer a audiência de vocês e já pedir para você se inscrever no canal, clicar no sino para ser notificado, porque semanalmente nós estamos lançando vídeos novos e aí você vai receber um aviso de quando for lançado um segundo vídeo, um terceiro e assim sucessivamente. Bom, hoje o nosso tema é sobre mini implantes. Quando utilizar mini implantes num tratamento ortodôntico. Então vamos à nossa aula. Inicialmente eu quero reforçar, vou deixar aqui o card, para que você assista, se você não assistiu ainda, o nosso vídeo anterior que nós falamos sobre sistema de força. É essencial essa aula de sistema de força para você entender quando utilizar mini implantes. Então, nós temos aqui um tratamento ortodôntico que vai iniciar, ou você vai dar continuidade, que já chega com exodontia de 14, 24, 35 e 45. Bom, antes de você definir se é um caso ou não para se utilizar mini implante, porque veja, nem todo caso é um caso para mini implante, você deve primeiro fazer a marcação do sistema de força. Então aqui eu faria a colocação do sistema de força, começando sempre pelo canino inferior, porque ele é o maestro da movimentação ortodôntica, onde eu vou identificar a necessidade de distalizar esse canino. O molar inferior deverá ser mesializado para que ele encontre então a relação molar de classe 1. O canino superior deverá ser distalizado e o molar superior deverá ficar parado. Bom, se você observar aí, você tem reciprocidade de força na arcada inferior, ok? E você tem reciprocidade da força entre o elemento 46 e o elemento 13. Sendo assim, nós dizemos que na arcada inferior nós temos um sistema VS2 e na arcada superior nós temos o sistema VS3. Né? Então, se você quer entender mais sobre isso, eu sugiro que você veja o nosso vídeo número 6, que fala exatamente sobre o sistema de força. Então, continuando, se eu tenho aqui um sistema de força com reciprocidade, como na arcada inferior e na arcada superior, não há indicações de colocar um mini implante. O mini implante é colocado quando você não tem reciprocidade de força. Então, nós chamamos um apelido de que, havendo reciprocidade, você tem vaca. Então, eu vou dizer que você vai utilizar o mini implante quando você não tiver vaca e quando você tiver um X. Então, o único local que eu poderia colocar o mini implante aí era na mesial do 16, ok? No entanto, o elemento 16, junto com o elemento 15 e o elemento 17, se conjugados, e se você colocar uma barra transpalatina, por exemplo, você tem plenas condições de retrair o elemento 13. Então, fica a pergunta, seria realmente necessário? Um outro exemplo, se eu tiver aqui um caso tratado apenas com exodontia na arcada superior, do elemento 14 e 24, na minha marcação eu não vou movimentar canino inferior nem molar, porque eu não tenho para onde levar. O canino superior teria que ser distalizado para terminar em classe 1, o canino sempre termina em classe 1. O primeiro molar superior teria que ser mesializado para concluir em classe 2. Por quê? Porque em caso que você extrai só premolar superior, você deve concluir o molar em classe 2. E sendo assim, eu tenho um sistema recíproco, que é um AVS2 na arcada superior. Havendo reciprocidade, você não deve instalar mini implante. Se você instalar um mini implante num quadro com reciprocidade de força, você vai atrapalhar o tratamento ortodôntico. Então, em vez de ajudar, você atrapalha. Tá? Então, o desafio que eu gosto de deixar para os meus alunos é, observando essa imagem, me diga um local em que você poderia colocar o mini implante de maneira que ele pudesse agilizar esse tratamento. Então você vai ver que não tem sentido porque há uma reciprocidade. Tanto eu aproveito a ação da força de um elástico corrente, como eu aproveitaria a reação da força.
Já adiantando aqui o molar para a classe 2, é uma outra situação onde você, de repente, vai tratar um paciente, pessoal, que já chega nessas condições de uma outra clínica. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter, mais uma vez, o sistema de força sendo marcado, onde eu tenho canino e molar inferior parado, canino superior para trás, porque eu tenho que concluir em classe 1 canina sempre, mas o molar, que já está em classe 2, deve ficar parado. Bom, num caso como esse, você não tem reciprocidade de força. Então, isso quer dizer que se você quiser usar o mini implante, você pode utilizar o mini implante aí, nesse local, ok? Mas aí fica a pergunta para você pensar, seria realmente necessário a colocação do mini implante num caso onde eu tenho 15, 16, 17, podendo associar uma barra transpalatina para distalizar só o 13? Bom, vale a pena pensar sobre isso. Então, se você utilizar o mini implante de forma racional, você vai otimizar os meios e diminuir o custo para o paciente e também a possibilidade de incomodar o paciente ou de haver algum problema com a colocação dos mini implantes quando eles não forem realmente necessários, ok? Bom, se eu for utilizar um mini implante aqui, ele vai ser colocado entre o elemento 16 e 15, se for do modelo interradicular, ou ele vai ser um mini implante colocado de forma extraalveolar na região entre o 16 e o 17. Um outro exemplo, se eu tenho um paciente que não vai realizar a exodontia e eu preciso então na minha marcação, eu identifico a necessidade de distalizar. Já quero chamar a atenção que eu não realizo distalizações em classe 2 completa, pelo menos eu prefiro tratar com exodontia, eu já faço assim há anos, né? Não vejo razão para mudar, porque às vezes em que nós, a pedido do paciente, realizamos a distalização, nós temos uma certa dificuldade e um tempo maior até que o tratamento possa concluir. Mas num caso como esse, veja, eu não tenho reciprocidade de força nenhuma, então eu deveria fazer uma distalização. Essa distalização pode ser feita apoiada na arcada inferior, porém, toda ação traz reação, e a reação do elástico classe 2 seria a mesialização dos dentes inferiores e a sua extrusão na região posterior. Para tentar minimizar isso, nós ensinamos os nossos estudantes a trabalhar com dobras de compensação que vão fortalecer a arcada inferior, evitando assim que ela se torne uma arcada fácil de ser extruída. No entanto, se por qualquer razão, tratamento odôntico, alguma coisa assim, você não puder fazer o preparo dessa arcada inferior, você pode adotar a utilização de um mini implante na arcada inferior. Feito isso, o elástico sairia diretamente do mini implante para o dispositivo na arcada superior. Desvantagem desse mini implante aí, além da questão de custo, é que você precisaria da colaboração do paciente. Se eu utilizar o mesmo mini implante interradicular na arcada superior, eu já teria uma vantagem, que seria não mais precisar da colaboração do paciente, uma vez que eu posso usar elástico em corrente para fazer o tracionamento, a distalização dos molares. No entanto, a desvantagem, depois que esse molar for distalizado, eu deveria migrar ao mini implante, porque como ele é do modelo interradicular, esse mini implante vai ficar atrapalhando a distalização dos dentes mais anteriores, no caso canino e premolar, ok? A outra opção seria utilizar um mini implante extraalveolar. No entanto, esse mini implante extraalveolar nós utilizamos para distalizações menores. Como eu já disse, eu não gosto de distalizar em classe 2 completa, como está aí na foto. Mas se eu fosse utilizar, eu poderia fazer uma distalização fracionada, como eu estou mostrando aqui, ou em bloco. A minha experiência com a distalização em bloco não foi boa, eu não vi um resultado estatisticamente importante e em alguns casos não tiveram êxito na distalização. Então, quando eu faço a distalização, às vezes a pedido do paciente, eu faço fracionado. E depois eu vou buscar o setor mais anterior, que é canino e premolar. Ok? E depois eu posso fazer a retração.
Uma outra situação que pode acontecer, então nós trouxemos aqui para enriquecer essa apresentação, é a perda do primeiro molar por cárie, onde eu vou fazer a minha marcação e vou mais uma vez achar uma reciprocidade, né? Um sistema VS2. Então, né, havendo esse sistema de força recíproco, e se você pode saber mais sobre isso na aula 6, ok? Eu não preciso utilizar o mini implante aí. Bom, a nossa ficha de planejamento traz um mapeamento de vários mini implantes. Eu vou deixar também aqui a descrição para você poder baixar essa ficha. E também a descrição para você baixar um aplicativo que nós fizemos, mostrando as várias locais para se colocar o mini implante e a sua utilidade, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender um pouco quando utilizar o mini implante, e deixo aqui a descrição para você baixar o e-book, também ter acesso ao aplicativo. Peço para você se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.